Rubricas no e-social. Como que eu faço para evitar erros? Como é que eu faço para conhecer melhor as rubricas, para na hora de configurar não ter nenhum tipo de problema? Nesse vídeo nós vamos falar os conceitos das rubricas, o que cada uma tem que ter de informação para você na hora de fazer o cadastro evitar qualquer tipo de erro ou na hora de acompanhar que já está cadastrada também saber analisar de maneira correta. Então, vem comigo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal da NIT Treinamentos. Sou o professor Guilherme Borges, professor na formação de especialista em social aqui na NIT. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as rubricas, como é que eu configuro, o que significa algumas informações e também vamos falar sobre a famosa rubrica informativa, né? A parcela in natura. Vamos falar um pouquinho também sobre ela nesse encontro. Se você quiser saber mais, eu vou pedir para você deixar aqui no chat para eu saber. Guilherme, explica um pouquinho mais sobre as rubricas informativas. Comenta aqui que nós vamos estar preparando algo especial para vocês. Vamos lá, falando sobre as rubricas. Vou colocar aqui na tela os conceitos extremamente importantes. Primeiro, falando com relação às rubricas, vou explicar de forma bem prática, tá? Eu podia trazer aqui um textão falando, mas para você entender de forma rápida. Elas são verbas devidas ao trabalhador. Pode ser provento, pode ser descontado, que deve ser pago ou que deve ser descontado. Isso é a rubrica que nós chamamos, tá bom? Ela pode ser o quê? Provento. Dá alguns exemplos de proventos? Horas normais, que é o salário base, hora extra, adicional noturno, gratificação, comissão, é o que ele está recebendo, tá? DSR em cima de comissão, em cima das horas extras, informações de gratificações, enfim. 13º, isso tudo são proventos, são informações que está recebendo, né? Descontos, que são falta, INSS, atraso, alguma informação de desconto ali por causa de vale, por exemplo, né? O vale ele tem tanto no provento como no desconto também, enfim, então tudo que vai abater no salário do colaborador, certo? Os mais comuns são faltas e INSS, esses são os que mais tem aí, ou adiantamento também, né? Que às vezes tem, né, dependendo da empresa. E aí também temos as rubricas informativas. Informações de cesta básica, informações de assistência de saúde, apólice de seguro, entre outras, tá? Que as informativas, eu vou explicar também aqui, elas paga para o trabalhador, mas não transitam na folha. Por exemplo, a empresa paga para o trabalhador o plano de saúde, mas ele não entra na folha de pagamento esse valor, certo? Mas ela precisa transitar para o e-social, mesmo não entrando no holerite dele. Entra na folha, corrigindo, mas não entra no holerite, no demonstrativo de valores dele, tá? As informações vão depender daquilo que transita na folha do empregado, daquilo que ele tem direito. Depende de empresa para empresa. Então, tem empresa que tem um monte de coisa. O trabalhador faz gratificação, recebe insalubridade, faz hora extra, tem reflexo sobre as horas extras, sobre a insalubridade não, mas sobre a hora extra, sobre outras coisas. Então tem um monte de coisa. E tem também vários tipos de desconto, pode ser que tenha também informações de intrajornada, informações de desconto relacionado à falta, desconto relacionado também com relação ao adiantamento, que eu tinha falado antes, atrasos, enfim, vai depender de como que é a rotina da empresa. E essas verbas vão sendo pagas e a gente precisa, como profissional do DP, RH, né, contabilidade, conhecer melhor, tá? Cada rubrica tem as suas características, cada uma que eu acabei de citar tem as suas características. Por exemplo, incidência de INSS, incidência de FGTS, incidência de imposto de renda, INSS patronal, terceiros, aqui eu coloquei alguns, né? Terceiros, PIS sobre a folha também, né? Quando você vai ver a configuração de uma rubrica, você vai ver que ela tem as incidências lá no seu sistema, né? O que ela incide, o que ela não incide. Se você tem dúvida, você pode consultar a legislação também, tá? O que incide, o que não incide, o que entra para cálculo, por exemplo, para o PIS da folha, né? Também dentro das informações do e-social, isso aí vai estar relacionado à natureza da rubrica, né? Nem incidência, tá? A natureza do e-social, acabei de falar. A natureza dela é provento, desconto, é horas normais, é falta, é férias, é 1/3 de férias, é gratificação, é insalubridade. São verbas pagas por convenção coletiva, gratificação relacionada à convenção coletiva. Então, natureza da rubrica ela vai definir qual o conceito dela. A natureza é extremamente importante
né, tá definido corretamente, conforme a tabela 3 do E-Social, para não ter nenhum tipo de problema futuro, tá? Que possa ocasionar aí devido a informações incorretas no cadastro do trabalhador. Também a forma de cálculo, né? Por exemplo, a hora extra, ela tem uma forma de cálculo. Ela pega o salário base, divide por 220, né? Acha ali 50% ou 100% a mais sobre o valor da hora e multiplica pela quantidade de horas. Forma de cálculo das horas normais é o valor, é o salário do mês, do trabalhador, quantidade de dias que ele, né, o contrato que está direcionado no contrato dele, o valor que está direcionado no contrato dele, enfim. Então tem a sua forma de cálculo também, os descontos também têm suas formas de cálculo, o INSS tem sua forma de cálculo, tem aquelas que é lançada manualmente, tranquilo, que não tem uma forma específica, mas você está digitando manualmente, certo? No E-Social, como é que funciona? No E-Social, você envia a rubrica através do evento S1010. O E-Social ele já tem uma tabela fixa, tá? Mas você também transmite a que você utiliza. E é vinculada nos eventos 1200. Essas rubricas são vinculadas no evento de remuneração, o 1200. No evento de desligamento, tá? O 2299. Também desligamento trabalhador sem vínculo. Aqui eu estou falando só do setor privado, né? Em público também está relacionado à verba 1202, né? Enfim. Tá? Então ela vai estar vinculada juntamente, né? As rubricas vão estar inseridas dentro desses eventos, ok? Vamos dar um exemplo aqui de horas normais, só para a gente entender 3 exemplos rapidamente aqui. Vai depender da informação do salário contratual do trabalhador. Tem pessoa que trabalha por hora, tem pessoa que trabalha por mês, tem quem recebe por quinzena, enfim. As horas normais vai depender do salário contratual do trabalhador. Normalmente tem incidência do INSS, do FGTS, do imposto de renda, então tudo isso tem que estar marcado dentro da rubrica. É um provento, o colaborador vai receber esse valor, ok? A natureza na rubrica do E-Social é a 1000, tá? Onde eu olho essa natureza, Guilherme? Dentro da tabela 3 do E-Social, tá bom? Faltas injustificadas, vamos dar um outro exemplo aqui. Vai depender da quantidade de dias da falta, ok? Para você lançar ela. Tem incidência também, INSS, FGTS, imposto de renda, tá? É um desconto, todo mundo sabe, mas reforçando. E a natureza da rubrica é a 9207. Como eu sei, é só você pesquisar dentro da natureza da rubrica, tabela 3 do E-Social, como eu tinha falado anteriormente. Guilherme, eu não sei se está parametrizado correto. O que você tem que sempre se atentar, ou o que eu sempre falo para os nossos alunos, é que na natureza da rubrica, normalmente o sistema ele padroniza corretamente, mas não dependa do seu sistema. Confira não todas, as que você usa mensalmente, as que você usa com recorrência. Confere, vê se está batendo, vê se está tudo certo, tá? Outra coisa, aquelas que foram cadastradas por usuário, que não vem do alto padrão do sistema, se atente, porque normalmente essas rubricas cadastradas por usuário é o que mais dá problema, porque às vezes configura de forma errada, não vem padrão do sistema, tá? Agora vamos falar com um exemplo da rubrica informativa. Coloquei aqui uma apólice de seguro ou uma assistência médica, né? Vai depender da informação do plano da empresa com o empregado. O que foi acordado ali da empresa com o empregado e, claro, com a clínica, né? Precisa, dentro desse valor, ser informado o valor total que é pago ao empregado, tendo ou não desconto para ele, ok? Se você tem dúvidas sobre as verbas informativas, eu já peço para você entrar dentro do MOS, Manual de Orientação do E-Social, digita no Google, entra no MOS do E-Social e dá um Ctrl F no seu teclado e seleciona, digita informativos ou digita assistência médica, por exemplo. Você vai ver que vai ter uma página que vai explicar para você com relação às informações de rubricas informativas, tá? Esse valor total não é pago em folha. Logo, nós chamamos aí de uma parcela in natura, tá bom? Que é pago para o colaborador, mas ele não transita ali na informação da folha, tá? De forma resumida, explicando. É uma verba informativa. Então, não tem incidência. E a natureza para esse caso aqui, tá? É a 9911. Ok? Para esse tipo que eu estou falando aqui agora. Expliquei rapidamente por quê. Qual que é o caminho, então, para padronizar? Você tem que saber o que é, qual a forma de cálculo, qual é a incidência e a tabela de natureza de rubrica, de forma básica, tá? Porque cada rubrica, cada verba que transita dentro da folha tem a sua particularidade. Uma DSR, por exemplo, tem uma forma de cálculo. Se você quer conhecer uma rubrica específica, eu quero que você digite aqui. Guilherme, me explica o cálculo da DSR, explica mais sobre a informativa,
explica mais sobre insalubridade, sobre isso, sobre aquilo, se tem incidência ou não do INSS ou não, como é que eu faço para conhecer? Antigamente o E-Social ele tinha uma tabela de incidência, só que com a reforma trabalhista, com as informações, isso antes na informação do doméstico, né? Com a reforma trabalhista, com todas as alterações que teve na lei, teve algumas mudanças com relação a incidente de INSS, FGTS, parte indenizatória ou não, né? Enfim, se você tiver dúvida, comenta aqui, mas isso é extremamente importante que nós, profissionais de DP, sabemos como configurar essas rubricas para não ter nenhum tipo de erro, ok? Não se esqueça, se você chegou até aqui, se inscreva no canal e deixe seu like para esse vídeo ser recomendado para mais pessoas e eu te vejo no próximo vídeo.